Uau, uau, uau. Bota isso aqui no começo. Tipo em preto e branco assim. Eu já botei alguma coisa em preto Não, e branco. bota em preto e branco no começo, antes de começar tudo, tu bota assim. É importante frisar que esse trabalho, ele não é incentivo ao consumo de nenhum tipo de droga e a gente está falando basicamente sobre vivências que a gente teve, experiências de cada um e opiniões. E vivências, não necessariamente, mas o que a gente pensa sobre. E cara, é conhecimento, é apenas. É isso aí. Aproveita. Opiniões e mais opiniões. Vale, Marco, velho. Então, esse é o nosso trabalho sobre o uso de drogas. A gente vai buscar abordar todo tipo de drogas ilícitas e ilícitas que a gente tem no Brasil hoje. Então, algumas que a gente vai abordar vai ser a cannabis, que é a maconha, a cocaína, o cigarro, o álcool em si, os remédios. E a gente pensou num formato assim. A gente fez uma entrevista com um fumante e a gente fez algumas perguntas para ele. A nossa ideia é apresentar essa entrevista para vocês e depois que essa entrevista terminar, a gente conversar, discutir em cima do que a gente escutou. Porque eu acho que é importante a gente ter uma opinião de quem tá nisso, entendeu? Não só a gente de fora interpretando. Então agora vocês vão ficar com a primeira entrevista e depois a gente comenta. O cigarro, eu acho que ele tem um histórico muito grande desde que o mundo é mundo, acho que ele existe e ele não foi proibido. Na minha época, por exemplo, eu que sou fumante, nos cinquentões, aí os sessentões, quem não fumava nem era considerado homem, na verdade. Né? Diz que tinha coisas que faziam fumaça e se um homem não conseguisse fazer fumaça, nem homem seria. E a gente, na verdade, entrou nessa. Muita gente não entrou. Eu, por exemplo, sofri muito para me viciar. E hoje a gente vê e sente, né, tipo um vazio existencial quando você fica sem cigarro, quando você se propõe a parar de fumar. Parece que nada mais tem graça, parece que você está vivendo, mas não está vivendo. Difícil de você largar, nem tanto por não conseguir, é por gostar mesmo, sabe? É coisa que faz tocar a vida, parece, no meu caso. Quanto à maconha não ser liberado e o cigarro liberado, na verdade o cigarro está liberado depois dos 18, né? Mas tem muito adolescente fumando por aí que a gente sabe. Mas o cigarro é liberado hoje em dia depois dos 18. A maconha, por que não é liberado? Eu acho que tanto ela não é liberada quanto não termina com o tráfico, porque isso interessa muito, isso gera muito dinheiro, isso envolve muito financeiro e faz com que esse dinheiro acabe até por influir na decisão dos próprios políticos que deixam estar, o tal do status quo, deixar assim para ver como é que fica, né? Na verdade, se quisessem fechar as fronteiras e se quisessem mesmo acabar com a maconha, acabariam, porque ela não é alguma coisa que não se veja, ela tem que estar na terra para ser produzida. E ninguém fiscaliza, parece. Aí tem uns países que liberaram, daí piora mais ainda, né? Daqui a pouco o pessoal vai lá e pega, traz para o Brasil, leva para outros países. E é a minha opinião sobre isso. Porque tu tá gravando, né? Eu nem sei A para questão abordada, então, pelo nosso entrevistado foi a relação que tem da maior parte dos fumantes serem mais velhos, que nem ele disse, da década de 50, 60, 70. E como ele disse, para a sociedade, que naquela época era até mais machista que a nossa, se você não fazia fumaça, tu não era homem, entende? E isso é um negócio que pesou bastante. Que nem ele disse, começou
como uma obrigação para tu se encaixar nos grupos sociais. E ele disse que demorou para ele gostar do tabaco, do cigarro, e hoje se tornou um vício. E se a gente parar para pensar, atualmente acontece bastante com nossos adolescentes, que se tu sai e tu não bebe álcool, por exemplo, tu não consegue se encaixar. Dificilmente você se encaixa num grupo social, entende? E as pessoas meio que te obrigam a fazer isso. De fazer fumaça de antigamente, como o Gabriel falou, é um meio de tu se inserir. Porque se a gente pegar os ícones que estavam em destaque na época, sei lá, Elvis Presley, Amy Winehouse, Raul Seixas, todos eram fumantes, não tem exceção, tá ligado? Também era permitido fumar em lugares públicos, né? Era algo de classe, tá ligado? Exatamente. E é como essa classe de fumar antigamente é a mesma coisa de tu ser aquele cara descolado de hoje em dia se tu ingerir álcool, entendeu? É exatamente É um isso. meio de tu falar, olha, eu tô aqui eu sou e eu descolado. faço as coisas, uou, entendeu? Ele sentiu um vazio, ele teve um apego ao cigarro. É um vício, obviamente. A gente sabe que o tabaco vicia, como a erva mate vicia, como o álcool vicia, como o videogame vicia. São vícios, são coisas que estão no nosso organismo e é difícil de a gente tirar. Funcionam como se fosse um remédio. Se tu tá tomando um remédio, principalmente os ansiolíticos, esse negócio tá no teu sangue, entendeu? E se ele não manter uma linha estável no teu sangue, tu vai começar a sentir falta e tu vai ter problemas, entende? E a mesma questão com o tabaco, no caso. Tem toda a questão da substância, que Da substância, o tabaco, a substância em si, ela vicia o uso, mas tem toda a questão do vício também, porque a gente não pode... Do ato de estar fumando. A gente não pode confundir a questão do vício do ato e o vício da substância, são duas coisas totalmente diferentes. Totalmente diferente. Tipo, a parte química e a parte... Isso, jogar videogame você não insere nenhuma substância, é um vício, é um ato que você faz todo dia e o teu corpo acostuma, o teu cérebro ele se desenvolve em cima disso e ele fala, olha, isso é bom, eu tô curtindo fazer isso. Você tá se sentindo bem com isso. Isso, é um bagulho que libera serotonina no teu cérebro, que te deixa feliz. Então se tu ficar um dia sem, tu vai sentir falta, entendeu? É a mesma coisa. Só que a questão é que o tabaco, além de tu ter a substância, tu tem a questão da combustão que tá ferrando teus pulmões, tu tem toda a questão que tu tá prejudicando as pessoas ao seu redor, não é só você, porque hoje em dia a gente tem muita morte por fumante passivo. Que é a galera, não a galera que fuma, mas a galera que fica do lado das pessoas que fumam. Por exemplo, no meu caso, no da Bianca, a gente tem asma e a gente sabe o quanto o cheiro da fumaça do cigarro faz mal, entende? As bombinhas, a gente tem que viver com a bombinha no bolso, principalmente se a gente vai num lugar que tem fumante, porque isso faz muito mal pra gente. Bom dia, o meu nome é Ângela. A minha opinião sobre o álcool é que ele pode ser sim a porta de entrada de outras drogas na vida dos adolescentes. A gente sabe que o álcool, o consumo do álcool vem crescendo cada vez mais e cada vez mais cedo as pessoas estão provando. Crianças, às vezes você já percebe, você já enxerga, você ouve relatos que estão se alcoolizando. Isso por quê? Porque a venda dele ele não é regularizada. Segundo as leis, o álcool só é liberado a partir dos 18 anos, mas para você adquirir qualquer tipo de bebida alcoólica, é muito fácil, basta você entrar em qualquer estabelecimento que venda, né? E você não precisa ser maior de idade, que é difícil o comerciante que não vai te vender. Infelizmente, isso só vem prejudicando, porque o adolescente, quando ele vai comprar uma bebida de álcool, né? Ele está fazendo isso porque ele quer provar coisas diferentes.
como ele já está vivendo num mundo diferente, o mundo dele ele é turbulento, é um mundo cheio de perguntas sem respostas, e ele quer provar que ele não é mais criança, que ele já é um adulto. Na cabeça desses adolescentes passa que a pessoa adulta possa beber, né? Eu falo isso por observar as pessoas, não por consumir álcool. Tenho muito orgulho em falar que tenho 41 anos e nunca bebi na minha vida e também não pretendo beber. Porém, já fui adolescente como vocês e hoje em dia eu observo muito isso em amigos, enfim. O álcool, eu não sei que sensação ele provoca nas pessoas, mas enfim, o que a gente observa é que a pessoa perde, logo a primeira coisa que a pessoa perde é a timidez. Se a pessoa tá muito quieta ali, na dela, ela começa a beber, ela já muda de comportamento. E a gente sabe que o álcool ele afeta diretamente o sistema nervoso central. Então, a primeira sensação é essa de alegria, né? Que a pessoa percebe que a pessoa fica diferente. Aí, logo após, com o decorrer do seu consumo, então, a pessoa vai perdendo o seu equilíbrio, né? Ela já vai caminhando diferente. Enfim, a pessoa começa a falar mais alto com você, achando que você é surda, que você não está ouvindo como ele não está ouvindo, a sua língua fica mais enrolada. Você não consegue compreender direito como ele pronuncia as palavras e como outras drogas, maconha, cocaína, êxtase, logo depois vem o crack, enfim, né? Elas estão circulando livremente no meio da gente, mesmo sendo proibidas, mas a gente sabe que para te adquirir é fácil, né? Alguém pode se aproveitar desta ocasião e vir lhe oferecer. Então, eu acho que sim, infelizmente, o consumo do álcool, a pessoa que está alcoolizada, ela pode querer provar mais coisas diferentes, sem ter noção do que isso pode causar na sua vida. E quanto à questão se o álcool é uma droga lícita, infelizmente, mas ele é uma droga, sim. As pessoas não têm noção dos danos que ela pode causar na vida das pessoas, né? Que essa sensação de bem-estar, enfim, que ele deve provocar, essa sensação vai embora. E no outro dia, então, a pessoa, para se sentir bem de novo, o que acontece? Ela vai procurar beber novamente para ter essa sensação gostosa que ela sente. A felicidade do álcool ela é momentânea. Enquanto você está sob o efeito do álcool, você tem uma sensação. Logo após, enfim, quando o efeito sair do seu corpo, já ouvi muitas pessoas falarem que se sentem tristes, deprimidas, além de passar mal e dor de cabeça, enfim. Tá? Um abraço a todos. Engole a água da embalagem. Acho que é importante a gente dizer que a gente chegou a um consenso que todo mundo concorda com tudo que foi dito nesse depoimento. Por primeira mão, assim. E, cara, o álcool, eu acho que ele chega a ser pior que os outros tipos de droga. Porque é um negócio de fácil acesso. Você, sei lá, tu vai ali no bar na esquina do seu Zé e tu com 20 conto tu compra 2 litros de pinga e fica crazy, velho. Fica crazy, entendeu? Tu não precisa de muita coisa. As outras drogas você até tem uma dificuldade muito maior de encontrar. Isso não é que isso seja ruim, isso é muito bom porque dificulta o acesso das pessoas a isso, até que a gente não tirou uma legislação para fazer isso. Existe muita bebida alcoólica que não é ruim, o gosto não é ruim, cara. Tipo, sei lá, a gente tem uma coisa que tá muito inserida na nossa sociedade, das nossas famílias, é o vinho, cara.
Quem nunca tomou vinho doce ou aquele suco de vinho que fazem com vinho, água e açúcar, tá ligado? Cara, é um negócio sutil, mas que é uma inserção à bebida alcoólica que a gente tem desde criança, né? Fora que eu conheço muitos casos de pais que, não sei o que, vem cá, tá tomando cerveja e tem a criança do lado, toma um golinho, não sei o que. Toma espuma. Toma só espuma. Não, eu botei açúcar na cerveja, toma aqui. Cara, querendo ou não, isso é um combustível. A criança vai crescer com aquilo lá, tipo, olha, beber é legal, vamos beber. Não faz... Quando eu era pequeno eu era assim, cara. Eu via meu pai bebendo e falava, caraca, não vejo a hora de completar 18 anos pra começar a beber igual ele, tá ligado? Quando o adolescente, enfim, o jovem, ele começa a beber, ele se sente adulto, entendeu? Exatamente. É exatamente isso, a pessoa quer se sentir adulta, mas, enfim, eu não vou opinar muito porque eu concordo praticamente com tudo que foi dito. E é isso. Agora a gente vai abordar o tema legalização e guerra ao tráfico, e eu acho que é um assunto bem polêmico e tem uns lados positivos e lados negativos também. Eu acho que um lado positivo seria que sobre a legalização da droga diminuiria muito o crime do tráfico, as mortes, as brigas, mas só que no Brasil eu acho que a fiscalização é tipo nula, é muito ruim, e sem a fiscalização não adiantaria nada. Porém, o viciado, acho que ele procuraria não comprar mais do traficante e ele passaria a comprar do Estado. Assim, o Estado poderia, digamos, cuidar do... E ainda tiraria o lucro em cima, né? Exatamente. Além da parte do lucro, é a questão da qualidade do que tu vai comprar, entendeu? Bom, tem páginas aí que a gente vê que os caras abrem o famoso prensado e tem bosta de cavalo dentro. É a coisa mais normal. É a coisa mais normal. Primeiro, o cara tá usando um negócio... Pra começar, que é uma erva, é como a erva mate, tipo, a gente nunca teve uma morte por overdose de maconha, se fosse o caso. Obviamente, por exemplo, a cocaína, a gente tem a coca, a folha da coca, né? A Coca-Cola que a gente toma É extrato de cola. é extrato de Hoje em dia cola. em dia não é a mesma, mas a primeira composição da Coca-Cola usava o mesmo composto que a cocaína usa. Exatamente, a única diferença é que na cocaína eles colocam... É um processo químico. É um processo, eu não lembro o nome da substância, mas enfim, é um processo químico que, enfim, te vicia e faz mal. Mas em relação a cannabis em si, se você ouvir ali os boatos... Primeiro, a maconha seria vendida por... na quantidade... Tu tem um limite estipulado pra comprar. Pra tu poder pode comprar tanto legalmente, por semana, exatamente. assim. Se eu não me engano, na Califórnia, que é um lugar que é liberado, acho que tu pode comprar 1,5 onças de maconha. 1 onça, se eu não me engano, são 45 gramas. E uma que vai ser de qualidade, tu não vai estar ingerindo água no teu corpo que, sei lá, tem bosta de cavalo, que vai saber de onde veio, não, porque isso vai ser produzido em, por exemplo, lavouras, normal, em casa, entende? E fora que o prensado não tem só maconha, cara. Não. Cara, o prensado é basicamente assim, eles secam a planta e, cara, enfiam tudo que tem no meio, o que tiver de mato pra preencher espaço, e eles prensam. E vem o prensado, e nesse prensado, cara, tem resto de cocaína, porque obviamente o traficante não vai ter a higiene de vou aqui, aqui vou pra botar a cannabis, aqui a cocaína pra vender e aqui o crack. Porra nenhuma, tá ligado? Conclusão. A Bianca devia falar, né? E aí, Bianca, o que tu concluiu com esse trabalho? Não use drogas. Bom, depois de a gente ver tudo que a gente abordou nesse trabalho, a gente basicamente concluiu que o Brasil é um país que sofre muito com a questão das drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas. É muito complicado, cara, porque infelizmente a gente não tem a conscientização suficiente pra ter uma legalização. É que a gente não estuda isso. Exatamente. A gente tem um governo que fala que é ruim e ponto, e a gente é obrigado a engolir aquilo. A gente não tem conhecimento científico sobre o assunto, ou seja, a gente não está informado sobre isso. É esse culto misterioso que move as pessoas. É que assim, a gente... Bom, se tu for lá pegar a Bíblia, enfim, tá lá que o Adão quis provar, sei lá, a maçã lá. A gente
quer conhecer o desconhecido, a gente quer viver, a Coisa gente nova. não quer morrer sem saber o que tá ali, a gente quer tentar fazer de tudo, entende? E a gente não tem informação suficiente na nossa sociedade sobre essas coisas. Então a gente acredita que para melhorar isso seria haver mais informação sobre isso. Isso pode ser abordado dentro das escolas, cara. Isso não vai incentivar o tráfico. Isso vai conscientizar as pessoas sobre o que é, como acontece, entende? Quem quiser procurar mais sobre, principalmente sobre maconha, eu recomendo um canal no YouTube chamado 12, tudo junto, minúsculo 12, que é um canal que eles abordam só temas sobre a cannabis. E é muito interessante, cara. E também tem o canal do Drauzio Varela, que ele vai nas cadeias, nas detencionárias, enfim, e convive com pessoas que foram presas com 5 gramas de maconha e perdem suas vidas. Então, nosso trabalho é esse, espero que tenham gostado. Papai ama vocês. É os guri. Ai, caralho, eu comecei a gravar. Oi, pessoal. Comecei erros de gravação. E depois não vem ali falar, se espiar, Tudo se maconheiro, tudo né? chupando Tudo tudo esses chupando. cabelão ali. Esses cabelos na cabeça ali, ó. De Esconde as maconheiro. drogas aqui embaixo. ó. Droga. Vai na igreja, depois... Gabriel, o que tu tá olhando? Minha mãe estragou o bagulho. Caralho, não. Corninhos. Vamos começar. Vamos ver assim. Oi, meninas! Oi, galera. Vai se fuder. Agora eu tô do tamanho do jeito. Zum, 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 zum. Meu Deus, o que que tá fazendo? Gente. Vamos gravar. Chupa. O que eu tinha falado antes? Aparece Ai, da porra! socialização. Tá gravando já. Eu acho que esse... Eita, bicha, vai comer! Dá levantadinho! Manda pra aqui pro Gabriel! Beijo muito expostas! Então, galera, com gente, no vídeo de hoje eu vou fazer como Ó o tutorial, fazer esse tutorial! Eu sou muito Aqui, ó, a menina tá focando menina. Ela faz assim, velho. É porque tá focando menina. Tá focando menina. Auê! Ah, essa porra. Praticamente bastante antigo. Porra, já me caguei todo. Vai. Salve, glorias! No vídeo de hoje. A gente olha. Precisa fumar, porque deixa muito triste a falta do... Tiro. Me deixa muito triste. Tá gravando. Oi, galerinha. Para. Então, a primeira... É muito muro, Gabriel. É, o meu ônibus chegou. Ele... Valeu, galera.